O tema de hoje do Estúdio News é a saúde mental nos esportes. E para conversar com a gente, nós recebemos a Paula Teixeira Fernandes, que é professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e coordenadora do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências, e o Renato Miranda, professor titular de Psicologia do Esporte da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Em julho de 2021, a ginasta norte-americana Simone Biles, grande favorita das Olimpíadas de Tóquio, chocou a comunidade esportiva ao desistir da disputa pela final individual geral de ginástica artística, principal categoria na qual competia, alegando a necessidade de cuidar de seu bem-estar. Poucos meses antes, a tenista japonesa Naomi Osaka havia tomado uma decisão semelhante, quando anunciou que não iria participar dos torneios de Roland Garros e de Wimbledon para dedicar um tempo a si mesma. Assim como elas, muitos outros atletas, referências em suas respectivas modalidades, chegaram ao esgotamento emocional. Por isso eu começo perguntando qual a importância da saúde mental no esporte, porque em atletas de grande rendimento ela é tão importante quanto o desempenho físico. Hein, Renato? Começo com você. Olha, falar da saúde mental, a gente sempre tem que fazer um paralelo com a parte física. Nós não podemos separar aquilo que é do corpo propriamente dito, corpo físico, do nosso psiquismo. Há uma simultaneidade constante para todo evento físico, há uma correspondência simultânea psicológica e vice-versa. Ou seja, quando eu estou feliz, por exemplo, eu tenho os músculos mais fortes, respiração sem dificuldade, coração sem espasmos. Por outro lado, quando eu estou em plena forma física, em plena saúde física, melhoro os meus níveis de autoconfiança, motivação, controlo melhor a minha ansiedade. De modo que a preparação psicológica é mais um elemento do treinamento esportivo. Como nós temos a preparação técnica, preparação física, preparação tática, a preparação psicológica é uma condição sine qua non para garantir essa saúde do atleta. Agora, o detalhe importante é que qualquer evento que abala a nossa saúde, seja física ou mental, a gente tem que considerar as escalas. Pois vejamos, há uma dor muscular, mas há uma distensão muscular, mas há também na distensão muscular o grau 1, 2 e 3. Da mesma maneira, no aspecto psicológico, uma pessoa considerada, por exemplo, nervosa antes de uma competição, ela está fora do seu plano de saúde mental. É muito comum, e aí vem a terminologia, né, e o uso das palavras em diferentes países. No Brasil, quando eu não estou bem fisicamente, um atleta não está bem fisicamente, ele fala, eu estou mal fisicamente, eu estou bem fisicamente. Um americano possivelmente vai falar, não estou saudável fisicamente, ou estou bem saudável fisicamente. Da mesma maneira acontece com a parte psicológica. Então, quando um atleta fala assim, eu não estou saudável mentalmente, ele não está inferindo de maneira assertiva que está com algum problema de ordem de saúde propriamente dita mental. Você tem que ver essa escala. Se ele está, por exemplo, muito ansioso, ele vai falar, não estou saudável mentalmente. Se ele não consegue construir o seu plano mental de atuação, por exemplo, ele está naquilo que os ginástica olímpica, os saltadores, né, no salto ornamental falam de twist, ou seja, eles não conseguem planificar de maneira bem precisa o seu plano de ação, ele comumente vai falar que não está saudável mentalmente. Mas é uma questão de twist. Então, a gente tem que analisar os casos de cada atleta, em cada situação e o grau desse impacto. Portanto, a base que garante uma boa saúde mental é justamente um ótimo preparo psicológico para as competições. E é sempre oportuno a gente lembrar que o atleta de alto nível sempre estará vivendo no fio da navalha. Ou seja, a exigência atual do esporte é para cada vez mais resultados rápidos. E mais, o esporte é uma atividade em que ela é pública e, portanto, a avaliação é sumária. E se a gente puder elencar os fatores que ameaçam as questões mentais dos atletas, quais seriam eles? Além, claro, da pressão para levar títulos e entregar a melhor performance, hein, Paula? Na verdade, são inúmeros fatores, né?
Então, a pressão, como você falou, é um fator extremamente importante, mas a gente tem lá a busca pelo resultado, né, o foco só na medalha e não no processo, a questão da torcida, né, a questão dos patrocínios, todo o contexto em que esse atleta vive, né, então o contexto familiar, o contexto social, o contexto da equipe própria, a relação com o treinador. A relação treinador-atleta é hoje um dos fatores que mais impacta na saúde mental desses atletas. Então, quando a gente fala dessas questões, é importante a gente entender que o atleta, ele é uma pessoa. Antes dele ser atleta, ele é uma pessoa. E como a gente fala de saúde mental, a gente está falando que a saúde mental é um estado de bem-estar que faz com que a pessoa lide melhor com os desafios que apareçam. Então, faz com que ela reconheça tanto as potencialidades como as limitações. Então, você está falando agora dessas pressões, os fatores que dificultam, né, essa boa saúde mental. Mas é interessante quando a gente fala disso, eu não posso falar só dos fatores dificultadores e não enfatizar os fatores protetivos da saúde mental. Até porque a gente precisa entender a saúde mental hoje como um contínuo, em que a gente pode ter, eu posso ter uma boa saúde mental, mesmo tendo situações em que eu me sinto ansiosa. Mas mesmo assim eu posso ter uma boa saúde mental. Por quê? Porque eu consigo controlar essas questões. Então, nesse sentido, resiliência, motivação, o suporte social, a boa relação treinador-atleta. Então, se a gente for ver tudo que dificulta, também pode facilitar. A Simone Biles, na verdade, o que ela fez foi escancarar, expor essa questão da saúde mental de uma maneira extremamente intensa, porque ela falou sobre isso no meio dos Jogos Olímpicos. A Naomi Osaka, outros atletas tinham falado disso, mas antes de começarem os Jogos. Então, eles não tinham ido aos Jogos. A Simone Biles fala no meio. Então, na verdade, ela começou, ela que escancarou esse tema, e a partir disso, realmente a gente fala mais da saúde mental. Então, apesar da saúde mental sempre ter estado presente nas questões de treinamento, acredito que foi a Simone Biles que inaugurou essa nova era. Inclusive, a gente viu agora, né, nos Jogos Olímpicos deste ano, a importância da saúde mental depois de 3 anos pós-Tóquio. Agora, a gente pode dizer que parte da dificuldade em lidar com sintomas de transtorno mental está no fato de que ainda existe uma grande resistência em se falar sobre o tema dentro do ambiente esportivo, de valorizar aquela cultura, de não demonstrar vulnerabilidade, de enxergar o atleta como um herói que supera todas as dificuldades, Renato? Olha, primeiramente, quando a gente fala em transtorno, aí a psiquiatria do esporte tem que lidar com isso. Como eu disse antes, o que acontece é que quando nós falamos em saúde mental, nós estamos dizendo em nível ótimo de intervenção esportiva. Observe, no psiquismo do atleta, ele tem 3 funções básicas: a inteligência, a vontade e a sua atuação propriamente dita, através das emoções. Então, nós temos inteligência, vontade e emoção. Quando dessas três funções são abaladas por alguma coisa, a pessoa está fora do seu plano ótimo de atuação mental. Isso não quer dizer que ela está com um transtorno. Veja bem, a questão da Simone Biles, e a gente observa melhor hoje, depois de alguns anos, através de documentários e entrevistas, na minha opinião, e ficou nítido, ela não teve nenhum tipo de transtorno mental. O que aconteceu com ela, como eu disse, foi o que os ginastas chamam de twist. Era um salto muito difícil, ela simplesmente abortou, porque mentalmente ela não estava saudável para fazer aquele salto. Ora, se ela tivesse um transtorno, era impossível, de 48 horas depois, ela subir numa trave e ser vencedora da medalha de bronze. Ou seja, ela, como disse muito bem a Paula, escancarou esse problema de saúde mental, mas não como a não saúde ou um transtorno, mas como preparação psicológica para uma ótima saúde para a intervenção. E isso chamou muita atenção, porque é uma campeoníssima, né, a maior campeã de todos os tempos. Ou seja, o atleta, como eu disse, ele precisa constantemente conviver com as pressões, porque ele está no fio da navalha. Ele é observado, ele é avaliado sumariamente, publicamente. No entanto, veja que paradoxo, se você tira a pressão do atleta ou do esporte, o esporte perde a graça. O atleta, então, portanto, tem que estar preparado para enfrentar, administrar, lidar com as pressões, expectativas, demandas, exigências, cobranças e tudo mais. Observe bem, quando
eu tive uma pequena história que vai servir até como uma boa conclusão. Uma época da minha vida eu estudei na Rússia e perguntei para o Anatoly Alexeyev, que foi um dos grandes professores de psicologia do esporte que a Rússia teve, era o chefe da Comissão Esportiva Olímpica russa. Fiz a seguinte pergunta: no Brasil, comumente, nós afirmamos o seguinte: o atleta brasileiro, quando está numa final, ele fica abalado. Um atleta russo está sempre frio. E eu perguntei para ele, por que isso? O atleta russo é mais frio? Foi uma pergunta que eu fiz espontaneamente, sem muito critério, né? É uma pergunta popular. Ele respondeu: Renato, preste atenção, não existe atleta russo frio, existe atleta russo treinado. O que acontece que, em qualquer situação, mesmo um atleta mais treinado, ele pode ter algum tipo de dificuldade emocional, dificuldade mental, portanto, cognitivo, em administrar a sua própria atuação e emoções, tal como a parte física. Às vezes o atleta está com uma dor muscular, às vezes durante a competição ele sentiu uma lesão antiga e ele vai perder confiança e etc. Então a parte psicológica, eu repito, ela não está dissociada da performance física do atleta. O que nós temos que fazer, então, é preparar os atletas em qualquer nível, desde a iniciação esportiva até o mais alto nível. Esses acontecimentos foram ótimos para chamar a atenção sobre a importância desse elemento da preparação esportiva como um todo, que é a preparação psicológica. E só complementando, acho muito importante a gente lembrar dessa questão do atleta herói, né? Então, todo mundo fala que o atleta ele é visto como um ídolo, né? E ele não pode errar, na verdade. Existe uma questão, uma expressão que fala no pain, no gain, né? Que é a questão, né? Se você não tem dor, você não vence, né? E isso é muito sério. A gente precisa mudar essa perspectiva. A perspectiva do atleta herói é fundamental. A gente precisa superar limites, a gente precisa, né? Como o Renato falou muito bem, ele fica sempre numa linha muito tênue, né? Mas é importante que a gente proteja esse atleta. Quando a gente fala em alto rendimento, a gente não está falando em saúde física e mental da melhor maneira. A gente precisa, então, preparar, ter aspectos protetivos, proteger esse atleta para que ele realmente consiga lidar com essas questões e parar de ser visto só como essa questão de, ai meu Deus, ele é um herói, mas ele é uma pessoa. Então, como pessoa, ele passa por situações de pressão, de fragilidade, de vulnerabilidade, de ansiedade, tem hora que ele quer desistir, faz parte. Então, é importante que a gente entenda isso e faça com que ele mesmo entenda, que ele aceite essa questão e, a partir daí, tenha recursos, estratégias psicológicas para lidar com tudo isso. Então, acho que é só para complementar, até porque, né, a psicologia nasceu para cuidar da loucura, né? Então, existe uma resistência. A psicologia do esporte ainda é colocada como ainda uma questão de pessoas que têm algum transtorno, e não. Na verdade, a psicologia do esporte ela é colocada para a gente lidar melhor com as situações, com os desafios que acontecem, preparar melhor para encarar, para superar as adversidades que acontecem no contexto esportivo. Renato, nós ouvimos de muitos atletas de que a rotina puxada de treinos, alimentação, horas necessárias de sono acabam fazendo com que eles não tenham vida social. Sair com os amigos à noite, comer e beber alguma coisa ali fora do plano nutricional, viajar, então nem pensar. Para ser um esportista de alta performance, é necessário tudo isso ou dá para equilibrar os pratos aí? Olha, o segredo da liberdade da escolha profissional está em aceitar os limites que essa própria escolha nos impôs. Então, se a pessoa escolhe e tem talento para ser um professor universitário, ele está colocando um limite na sua vida. Vai ter que trabalhar fim de semana, vai ter que estudar para sempre, vai ter que cuidar muito da parte intelectual, etc. Portanto, se a pessoa escolheu ser atleta e tem talento para isso e fez essa escolha livremente, ele tem que aceitar os limites da vida de um atleta. Então, vida social restritiva, eventualmente, conforme a sua formação e a etapa da formação, um certo isolamento social, porque isso é exigência para o seu próprio desempenho. Se ele aceita esses limites, ele vai viver um sentimento de liberdade, porque, afinal de contas, o atleta profissional, por exemplo, que é famoso, que ganha salário
milionário e etc., ele não pode querer ter uma vida comum, como a minha, de outras pessoas, por exemplo, porque ele tem um talento especial e é por isso que ele ganha milhões. Quando algum atleta, às vezes em consultoria que eu faço, se queixa disso e reclama, eu falei assim, então vamos começar da seguinte maneira: se você é uma pessoa comum, como eu sou, você então vai dar o seu salário para mim e eu passo o meu para você. Aí a gente já vai começar a conversar. Então é um limite da vida do atleta. É uma vida exigente, intensa, é necessário administrar as pressões e o estresse, porque não dá para tirar isso do esporte, como eu disse, ele tem que aprender a lidar com os níveis de ansiedade, controlar sua motivação, controlar o estresse, vivenciar e aumentar constantemente as suas habilidades para que ele possa entrar num fluxo de atuação, de modo que ele possa usufruir dessa experiência esportiva com alegria. Afinal de contas, o esporte, em qualquer nível, ele existe para fazer bem à alma das pessoas, para as pessoas se divertirem. E o profissional que participa disso, ele tem que realmente se cuidar de todo o seu aspecto. Ora, como administrar, controlar, treinar as minhas emoções, a minha psique, por exemplo, se a parte física, por exemplo, está comprometida? É quase que impossível. Então, na realidade, a vida do atleta é uma vida que contém os limites como qualquer outra profissão, de professor, jornalista, cirurgião e etc. Então, o que eu vejo é que a preparação e a formação, inclusive filosófica do esporte desde a tenridade, é fundamental para que o atleta aceite isso com alegria, com desempenho. Quando perguntado agora recentemente de alguns atletas que vão para a Olimpíada, aí sente muita pressão e sofrimento, etc. Eu falo, é justamente o contrário. A pessoa que está indo para os Jogos Olímpicos tem que ir com um sentimento de alegria, de satisfação, de prazer, de motivação, porque tudo que possivelmente um atleta sonha na vida é participar de uns Jogos Olímpicos, de uma Copa do Mundo. Eu acredito piamente que um atleta que reclama de pressão, um técnico que reclama de pressão, é um técnico e um atleta despreparados. É necessário e há recursos para a pessoa se preparar para a pressão. Um goleiro uma vez me perguntou, professor, como que eu faço para lidar com o estresse nos últimos momentos de uma partida de futebol? E eu disse para ele, primeiramente, você tem que reconhecer que os 5 últimos minutos, quando seu time está sendo pressionado, é hora de você mostrar toda a sua elegância, competência, técnico, preparo psicológico, resistência nervosa e toda a sua categoria, porque é nesse instante que você tem condição de aparecer para o público, para as pessoas que estão assistindo e ser reconhecido como um ótimo goleiro. Se não for assim, não tem graça alguma. Bom, e a pressão sobre o atleta não vem só dele mesmo, como a gente já mencionou aqui, vem também de terceiros, como treinadores, patrocinadores e fãs. A cobrança dos torcedores, se a gente falar de um esporte que desperta paixão, fanatismo, futebol, muitos jogadores são ameaçados de morte, precisam proteger seus familiares. Como lidar com tantas questões, hein, Paula? Não existe uma fórmula pronta, né? Não existe. Não existe uma receita de bolo, né? Assim, porque nós estamos falando de seres humanos, né? E nesse sentido, quando você fala da torcida, dessa pressão que a torcida faz para os jogadores, a gente está falando de outros seres humanos que também estão frustrados pelo resultado de um atleta ou de uma equipe, né? Então, como a gente vê, o nosso trabalho da psicologia do esporte, ele não é só para atleta, né? Ele é também para atleta, para treinadores, para toda a comissão técnica, mas também para a família, para a sociedade, para patrocinadores, para dirigentes, para a comunicação científica e também para essa divulgação, inclusive, que vocês estão fazendo. Quando a gente consegue conversar e mostrar a importância disso, a gente consegue mudar parâmetros importantes sociais. Então, nós precisamos entender, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que a psicologia do esporte, que a saúde mental, a gente está falando da saúde mental, que a saúde mental, ela envolve não só o atleta em si, mas todo o contexto que esse atleta está envolvido. Então, quando a gente fala dessa torcida, por exemplo, nós sabemos aqui no Brasil que, de maneira geral, nós não sabemos torcer. Porque quando está ganhando, a gente, nossa, vibra, é ótimo. Quando começa a perder, podem reparar.
pessoal começa a vaiar, a xingar os jogadores, os atletas, né? E daí você fala, não. Tanto é que, com base, nós ensinamos os pais a melhor maneira de torcer. Porque é na hora que a gente está mais fragilizado que a gente precisa de mais apoio. Isso não é uma questão, parece óbvia, mas não, óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido. Porque nós precisamos mudar perspectiva social e não só do atleta. O atleta é o centro, né? Realmente é o ator principal de tudo isso. Mas se eu não mudar a sociedade em que esse atleta está inserido, vai também ser difícil, porque esse atleta, além de lidar com todas as pressões internas, como a gente já falou, ele tem que lidar com a família, com a frustração dos torcedores, com a falta de patrocínio, com o treinador que mudou de time porque não conseguiu fazer vencer nessa rotatividade. Então, não é tão simples. Então, quando a gente fala em saúde mental, em psicologia do esporte, em alto rendimento, nós precisamos mudar e entender que essa abordagem, ela tem que considerar todo esse contexto do atleta. Podemos dizer que o emocional dos atletas, ele acaba sendo um pouco mais preservado do que quando a modalidade é individual? É como se em grupo a pressão fosse ali dividida, a responsabilidade não ficaria em cima de uma pessoa. Esse raciocínio, Renato, está correto? De maneira geral, sim. Por quê? Porque, imagina bem, se nós estamos numa equipe de futebol e, por algum motivo, um atleta está muito nervoso, ele acha que não está mentalmente preparado para aquele jogo, por algum motivo. Simplesmente ele é substituído, a equipe técnica pode falar que ele teve um mal-estar ou um incômodo qualquer, etc. Agora, no esporte individual, ele sai da competição. E o maior drama do atleta no esporte é ele estar fora da competição. Então, se é no futebol, ele é substituído. Se é, por exemplo, na ginástica olímpica, ele simplesmente não vai participar dessa competição. Por isso que nós temos que sempre cuidar, eventualmente, de qualquer tipo de imprevisto de ordem emocional e ter ferramentas para controle. Por isso que eu incentivo muito o treinamento, técnicas autógenas de como regular a ansiedade, como usar técnicas de respiração para relaxar, como usar técnicas de mentalização para que aumente os vários tipos de foco, para que ele possa controlar isso e, na hora H, na hora que interessa, ele não deixar a sua equipe na mão ou ele mesmo não deixar de competir. Bom, nós abordamos até agora tudo que envolve e afeta a saúde mental dos atletas para tentar compreender o tamanho do problema. É claro que sempre o melhor a se fazer é ter um acompanhamento super especializado para que essas consequências negativas não cheguem. Mas quando a saúde mental desse esportista já foi afetada, qual é o tipo de tratamento, hein, Paula? Por onde que a gente começa? Muito boa pergunta. A primeira questão, eu acho que é capacitar toda a equipe técnica. Esse é o primeiro ponto, eu sempre falo isso. Eu acho que nós, quando a gente fala em saúde mental no Brasil, eu ouso falar que nós somos ainda analfabetos. Eu acho que a gente precisa de muita coisa, a gente precisa avançar em muita coisa para que a gente consiga lidar com a saúde mental como ela realmente merece. Então, a primeira coisa é capacitar em que sentido? A maioria das equipes não tem psicólogos do esporte. Tem pessoas que trabalham com psicologia do esporte, mas que não têm a formação em psicologia. Então, é claro que isso tem diferenças. Mas está tudo bem, o importante é que a gente trabalhe com psicologia do esporte. Então, o treinador, o preparador físico, a pessoa que está lá na psicologia, o fisiologista, o coordenador, o fisioterapeuta, todo mundo que está ali, ele tem que saber qual é o papel de cada um. Então, é importante, eu sempre falo que a gente precisa trabalhar cada um no seu quadrado, mas a gente precisa olhar para o lado e saber como encaminhar. Por exemplo, eu não vou nunca dar um treino físico, também não vou nunca dar uma medicação ou até uma questão alimentar. Então, a gente tem profissionais especializados para isso. Então, até onde eu posso ir? É até onde o meu, realmente, conhecimento da área me permite. Então, o mais importante é que a gente, primeiro, então, a gente capacite essa equipe técnica, né, comissão técnica, então saiba tudo. É sempre bom ter psicólogo, psiquiatra de confiança e que realmente a gente tenha na retaguarda,
como consultoria ou como amigos mesmo, numa situação a gente liga, a gente vê o que pode ser feito, como encaminhar, e aí, a partir daí, a gente faz toda essa capacitação também com os atletas, né, que é fundamental. Então, os atletas precisam entender qual o papel de cada pessoa na equipe para que realmente a gente possa ter uma saúde mental de maneira integrada. Eu sempre vou buscar essa questão. A integração dos profissionais, das áreas, das disciplinas é fundamental para que a gente tenha atletas mais saudáveis, tanto do ponto de vista físico como mental. E as redes sociais, a gente não pode deixar de falar delas, com sua forte presença no nosso dia a dia e o modo que ela acaba interferindo em vários aspectos da nossa vida, são ali mais um ponto de atenção nesse cenário de saúde mental dos atletas. Eu pergunto isso porque qualquer erro ou queda de desempenho imediatamente desencadeia ali reações negativas nas páginas dessas pessoas, né? São cobranças, ataques gratuitos e que chegam em segundos, sem filtro. Não é isso mesmo, Renato? Exatamente. Hoje as mídias sociais, elas são o reflexo da sociedade moderna. Tudo é muito sintetizado, tudo é administrado de modo a repercutir o mais rápido possível. Na vida do atleta, como eu disse, ela é muito intensa, ela é extenuante, rigorosamente uma rotina exigente. Então, o que ocorre? O atleta, o problema não são as redes sociais, mas como utilizá-las, em qual momento utilizá-las. Se o atleta, por exemplo, está antes de uma final importante, não é um bom conselho que esse atleta fique procurando nas redes sociais, porque a tendência de um atleta, por exemplo, que está diante de uma final, a tendência, vai depender, obviamente, do traço dele, é que a ansiedade aumente. Então, quanto mais elementos distrativos, né, ou que provocam aumento da ansiedade, vai ser um fator de prejuízo para ele. Então, nesse instante, é preferível que ele use um outro tipo de recurso para que ele possa controlar melhor as suas emoções. Observe que, quando a gente fala em ansiedade, estresse, motivação, concentração, alta eficácia, fluxo, ou seja, tudo isso que compõe o aparato mental do atleta e com possibilidade de treinamento, ele tem como melhorar isso cada vez mais. E uma das grandes coisas para proteger a nossa mente é criar mecanismos distrativos controláveis. Ou seja, aquilo que pode me prejudicar no meu desempenho, eu procuro uma distração proposital para que eu não possa ter prejuízo nos meus focos de atenção, no controle da minha emoção, que eu possa constituir com isso uma capacidade maior de ter uma força nervosa para resistir às demandas, como as expectativas e tudo mais. Então, as redes sociais também têm que ser bem administradas. Bom, a gente começou falando da Simone Biles e eu vou terminar falando dela novamente como exemplo. Ela é a prova de que um tratamento focado em todas essas questões que nós debatemos aqui tem resultado. Eu digo isso porque a ginasta se reergueu e terminou as Olimpíadas de Paris com 4 medalhas, sendo 3 de ouro e 1 de prata. Esse resultado significa mais que uma volta por cima, hein, Paula? Muito mais que uma volta por cima. Significa vitória da saúde mental. Significa vitória da pessoa Simone Biles e não da atleta. A atleta é consequência de todo esse tratamento, esse cuidado que ela fez para ela mesma. E você entende, você viu, na verdade não foi só no esporte. Ela teve o apoio do marido, da família, da equipe, de todo o contexto em que ela está inserida. Então essa vitória para a saúde mental é fundamental. O que a gente mais quer é que esses atletas, essas equipes, as pessoas que gostam, que trabalham com o contexto esportivo, entendam que a saúde mental, ela precisa ser focalizada, ela precisa ser enfatizada em qualquer modalidade, em qualquer momento do atleta. Desde o início, lá, quando ele decide, ele escolhe para o basquete, ele escolhe a ginástica, até o final, a aposentadoria e pós-aposentadoria. Então, esse processo é fundamental. Nós precisamos mudar essa perspectiva e encarar a saúde mental como nossa companheira diária. Nós não podemos ver, quando acontece um problema a gente vai lidar. Não, a gente precisa prever esses problemas, a gente precisa evitar, a gente precisa prevenir. E para isso,
o tratamento da saúde mental, o cuidado com a saúde mental, ele tem que ser integrado à rotina desse atleta, dessa equipe, dessa família e de todo mundo que está envolvido. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Paula Teixeira Fernandes, professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e coordenadora do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências, e com o Renato Miranda, que é professor titular de Psicologia do Esporte da Universidade Federal de Juiz de Fora. E lembrando, você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!